Você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando pelas outras pessoas do que em 2 anos fazendo as pessoas se interessarem por você. Cara, já percebeu que quanto mais a gente tenta ser interessante, menos as pessoas realmente se conectam com a gente? Porque a verdade é o seguinte: todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer ouvir de verdade. E é justamente aí que mora o grande poder da influência. Mano, a gente vive em uma era onde todo mundo procura atenção, onde todo mundo procura ter a última palavra. É uma bomba de informação, de conteúdo direto, sem parar, seja em stories, carrossel, estático, reels, enfim. Pensa comigo, quantas vezes você em uma conversa com alguém, um colega, um amigo, alguém assim, que enquanto você conversava com aquela pessoa parecia estar ansiosa para poder dar a última palavra, mesmo que ela concordasse com você. Ela estava ansiosa para poder finalizar aquela conversa que você estava tendo, aquela ideia, enfim. É como se você já estivesse conversando e a pessoa estivesse só esperando a oportunidade de dar o checkmate na conversa, como se a ideia fosse dela. Enfim, só para poder finalizar a conversa, como a última palavra sendo dela, entendeu? Quantas vezes, pelo menos eu, já me deparei muito com isso e é extremamente chato. Extremamente chato. E aí é justamente nesse ponto onde as pessoas conseguem se diferenciar tão bem fazendo tão pouco, entre aspas. É porque é justamente as pessoas que escutam, elas acabam se destacando muito mais. Elas acabam sendo vistas com outros olhos. E o ponto que eu queria trazer hoje é justamente o fato de você interessante, o fato de ser interessante, ele está ligado diretamente ao ego. É sobre o fato de você querer ser algo. E a parte de ser interessado, ela está ligada a uma conexão, que por sua vez ela está ligado diretamente a você querer saber sobre algo ou alguém. Olha, quem busca ser interessante, não sei se vocês têm essa noção que eu tenho, mas as pessoas que buscam ser interessantes o tempo todo, elas estão procurando valor. Elas estão procurando simplesmente provar valor. Provar que faz algo, que sabe algo ou que tem algo. Diferente das pessoas que são interessadas. As pessoas que são interessadas, elas procuram entender o valor. É entender sobre a outra pessoa, como a outra pessoa é. Então ela sempre está interessada no outro. Às vezes até para poder se aperfeiçoar também. E, mano, o verdadeiro poder da influência, ela tá justamente quando você consegue tirar o foco de si e focar em outra pessoa. E quando eu falo isso, não é na questão de ter carência ou ser dependente da outra pessoa, não é nada do tipo. É de você ter inteligência social para poder diferenciar cada ponto, entendeu? Você não vai ter carência, nem submissão, nada do tipo. É de você entender a outra pessoa. E quando você tira o foco de si, você dá brecha para suas próprias oportunidades. Porque quando você escuta a outra pessoa, seja seu chefe, seja numa reunião, seja em amigos, você faz com que a oportunidade ela possa crescer ali dentro, entendeu? Crescer para poder fortalecer uma amizade ou para poder fortalecer um relacionamento que você tem com seu parceiro, enfim, ou até talvez um cargo melhor como seu chefe, entendeu? Porque quando você começa a escutar as pessoas, a se interessar pelas outras pessoas, você não entende só o lado dela, mas você entende as motivações, você entende os medos, você entende os desejos daquelas pessoas e você consegue mediar de acordo que fique tanto viável e confortável para você como para outra pessoa. E isso não é sobre você enganar uma outra pessoa, nada disso, entendeu? É de você justamente fazer isso pro bem, é de você influenciar. Não é enganar, não é manipular, nada do tipo. É de você justamente influenciar uma pessoa. E tem uma grande diferença entre você influenciar e você manipular uma pessoa. E esse foi o ponto que eu queria trazer para vocês, que eu acho muito interessante e eu queria compartilhar e entender um pouco de vocês, se vocês acham isso, se vocês concordam, vocês, mas não só isso. Eu queria também trazer algumas dicas práticas que eu estou aplicando e que eu acho que você deveria aplicar também e mas vai melhorar muito, assim como tá me ajudando. Vai por mim. E a primeira dica
prática para você já aplicar a partir de hoje, já começar a melhorar a partir de hoje, é você escutar sem pressa. É você deixar. É você deixar a pessoa falar e você estar prontamente observando, escutando, interagindo, porque é muito importante. Que você não possa demonstrar que você está com pressa para finalizar aquele conteúdo, aquela conversa, ou ansioso para poder falar alguma coisa, entendeu? É você justamente transmitir esse conforto de estar ali, entendeu? De estar prestando atenção, de estar apenas escutando. É você transmitir isso. Segunda dicasinha muito boa é fazer perguntas genuínas para as outras pessoas. Por quê? Por que essas perguntas? Não tô falando daquelas perguntas de apenas concordando, ou tipo, e aí? Tipo, e aí, o que que foi? Não, eu tô falando de perguntas realmente para você incentivar aquela conversa a continuar, entendeu? Se o seu chefe, se alguém tá conversando com você ali, fala um ponto de vista, fala alguma coisa que ela fez, é você perguntar o que que aquela pessoa ela pensou quando ela fez isso, o que levou a aquela ação, aquela motivação, como ela conseguiu estar naquele lugar ali, entendeu? Então é justamente fazer com que a pessoa fale sobre ela, sobre o que ela faz, sobre o que ela quer. É justamente fazer essas perguntas onde as pessoas possam ter essa vontade de compartilhar com você. Porque as pessoas querem compartilhar. Essa é a verdade. E elas querem ser ouvidas. Então, quando você demonstra que está ali para poder escutar, elas se sentem confortavelmente para poder falar. Então, pergunte. Pergunte realmente o que é que a pessoa fez, como é que a pessoa tá. Essas perguntas são mais importantes do que uma simples interação de, eu vou escutar a partir de agora. Aí a pessoa fica assim, e aí? Não, não é isso que é para você fazer. É justamente trazer essa presença que você tá escutando, entendeu? E compartilhando com essas duas dicas, é a terceira que eu tenho para poder compartilhar, que vai casar muito bem com as duas. É não escutar apenas com os ouvidos. É você escutar justamente com o corpo inteiro. Você não vai ficar sentado numa cadeira ou em pé, enfim, escutando a pessoa e fazendo isso aqui. Não, você não pode ficar assim. Você não pode cruzar os braços e ficar escutando. Isso vai muito contra comunicação. A comunicação, ela não está ligada à fala em si. Não é o ato de você falar e se comunicar através de voz. É de você se comunicar com sua presença. Então é o seu corpo, é o seu gesto, é o seu interesse. Então, quando você for se comunicar, quando você for trazer essa comunicação, e eu estou falando da comunicação onde você vai escutar, é você justamente mostrar interesse com o seu corpo. É justamente sobre você trazer essa fluidez na sua comunicação. Então é você mostrar que está interessado com o seu corpo, é se curvar para frente assim, mostrando interesse, é ir para trás quando for algo de espanto. Então é trazer o seu corpo para a conversa. E essas foram as três dicasinhas que eu tô aplicando e eu tô vendo muita diferença. E para poder fazer um resumo sobre as três dicas e para fazer uma conclusão geral, escute sem pressa, tá? Faça perguntas genuínas, perguntas que façam a pessoa conversar com você. E terceiro, não escute apenas com seus ouvidos, escute com o seu corpo também. Porque no fim das contas, as pessoas não lembram do que é que você fala, tá? Elas não lembram, é delas mesmo. É eu, é você, é o seu irmão, sua irmã, seu namorado, seu companheiro, enfim, seu chefe. Eles não lembram como você falou, o que você falou, mas eles vão lembrar de qual a sensação que eles tiveram a falar com você. Então, na parte da comunicação, é justamente você fazer a pessoa lembrar de você através desse sentimento, e não só pelo que você fala. E é por isso que é tão importante você abrir um pouco de mão do seu ego e falar, mostrar interesse, entendeu? Ouvir com presença, com o seu corpo, você mostrar que tá ali, é o maior sinal de respeito por outra pessoa. Porque justamente você mostra para outra pessoa que você se importa. Você se importa com o que ela fala, você se importa com a história dela, com os desejos, com os sonhos, metas, enfim. Então você demonstra isso.
Então é por isso que é realmente um sinal de respeito tão grande assim. E isso com toda certeza transforma alguém em inesquecível. E é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo com uma direção real, uma coisa que vai além da superfície, do que é, porque é e apenas, te convido a se inscrever nesse canal aqui. Mano, tem muita parada pra vir e eu gosto muito desse conteúdo e eu espero realmente agregar o meu conhecimento para vocês e ser uma troca. Esse é o meu maior objetivo, ser uma troca de conhecimento, sabedoria, acontecimentos, livros, enfim, uma troca em geral. E se você também gosta desse tipo de interação, vai ser um prazer muito grande ter você fazendo parte desse canal, beleza? E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.